Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela sua graça, meu Pai. Muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pelo seu amor, meu Pai. Muito obrigado pela semana que passou, por essa semana que está se iniciando. Se nós chegamos aqui, meu Pai, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. As suas mãos têm estado sobre a nossa vida, Pai. Nos livra de toda maldade, nos livra de toda seta maligna. Nos livra de tudo aquilo, Pai, que possa nos desestabilizar, que possa nos fraquejar, que possa nos levar a caminhos contrários que agradam a Ti, que agradem ao Seu coração, Pai. Pai, fala conosco essa noite. Fala mais do que o Senhor tem falado, que a Sua palavra ela venha como flecha nos nossos corações, ela venha para nos edificar, ela venha para nos transformar, Pai. E que a gente possa sair daqui essa noite de uma forma diferente. Sair daqui, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a gente possa descansar em Ti, Pai. Que a gente possa descansar nos Seus braços. Sentir o Seu amor, sentir o Seu cuidado. Sentir que o Senhor está conosco, independente da situação que nós estamos vivendo. Pai, que Seu nome seja adorado, exaltado, glorificado e engrandecido aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. Oh meu Deus, no Seu lindo nome nós oramos, Pai. E no Seu lindo nome nós agradecemos. Amém. Fala conosco, papai. Fala conosco. Fala conosco. Fala conosco, papai. Amém. Irmão, vocês já pararam para pensar no que Deus é capaz de fazer por amor a mim e a você? Vocês já imaginaram de repente vocês verem a vida de vocês passando num telão e de repente a gente começa a observar a nossa velha vida, tudo de ruim que a gente já viveu no passado, mas de repente num determinado momento tem uma hora que tem uma virada na nossa vida. E essa virada ela ocorre por causa de um encontro, onde a partir desse encontro, meus irmãos, tudo muda e nada mais é como antes. E eu estou falando tudo isso que essa noite o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração a história de um homem que viveu essa realidade na vida dele. Hoje a gente vai falar daquele endemoniado de Gadareno. E para os irmãos que trouxeram a Bíblia, podem os irmãos deixar a Bíblia aberta em Marcos, no capítulo 5, que nós vamos ficar nessa passagem essa noite. Irmãos, e há algo muito interessante nessa passagem, que para que os irmãos entendam, nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Marcos, ele é o menor dos evangelhos. Marcos, ele era rápido, era um evangelho mais objetivo, um evangelho que ele ia mais direto e reto no ponto. Ele não se alongava muito nas histórias. Se nós observarmos as passagens do livro de Marcos, as parábolas, as curas, tudo o que aconteceu, nós vamos ver que é tudo muito objetivo. Porém, quando Marcos fala sobre a passagem do Gadareno, nós vamos observar que Marcos ele gasta 20 versículos.
É como se nessa passagem, Marcos, que é muito rápido, ele desacelerasse e dissesse assim: essa passagem ela é tão importante, ela é um testemunho tão impactante, que ela precisa ser relatada de uma forma mais clara, mais calma. Porque eu quero que as pessoas vejam o que Jesus fez na vida desse homem. E que as pessoas saibam que aquilo que ele fez na vida desse homem, ele pode fazer na vida de qualquer um. Santo Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer em Marcos 5, primeiramente do 1 ao 6. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Algumas traduções, Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes presos por correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou diante dele. Eita, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por mais que esse texto seja sobre um homem que precisava de transformação, esse texto também é sobre Jesus. O que Jesus faz quando encontra aquilo que o mundo jogou fora? Irmãos, para a gente entender melhor o contexto de tudo isso que aconteceu, o que Jesus fez e a dimensão do amor de Jesus por esse homem, é muito importante que a gente entenda o que aconteceu primeiro, antes de Jesus chegar até esse gadareno. Irmãos, Jesus, antes de chegar no gadareno, ele estava no mar, que era o mar da Galileia. E essa passagem, ela está no capítulo anterior a essa passagem que nós estamos lendo, que é Marcos 4, 35 ao 41. A Bíblia diz que Jesus tinha dito que ele ia atravessar ao outro lado. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade. Irmãos, eu não sei se os irmãos alguma vez teve a oportunidade de ver o Mar da Galileia, de pesquisar o Mar da Galileia na internet. Na verdade, o Mar da Galileia, ele é um grande lago de água doce. E quando você pesquisa sobre o Mar da Galileia e você vê as imagens dele na internet, você pensa assim: não é possível que exista aqui a possibilidade de ter uma tempestade. Como isso é possível, esse mar sendo um mar tão calmo aparentemente? Irmãos, olha só, o Mar da Galileia, ele está aproximadamente 210 metros abaixo do nível do mar. E esse mar, quando você olha nas imagens, você vê que ele é cercado por montes e montanhas. E tem um monte que é chamado de Monte Hermon. E quando o ar frio desce do Monte Hermon e ele colide com o ar quente e úmido do vale, irmãos, isso é física, tá? A gente não precisa entender isso. Quando eles se encontram, os ventos eles começam a ficar mais violentos e a partir daí surge a tempestade. E a Bíblia diz nessa passagem de Marcos 4 que os discípulos eles foram acordar Jesus por causa dessa tempestade que estava assolando o barco. Jesus levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto.
o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele repreendeu o vento. Jesus, ele acalmou o mar, falando. Irmãos, e se a gente parar para pensar, isso aqui tem tudo a ver com a história desse homem gadareno. O verbo repreender, no grego, ele é usado por Marcos algumas vezes na Bíblia, algumas vezes na Escritura. E todas as vezes que Marcos usa esse verbo repreender, é quando Jesus está repreendendo demônios. Tem um escritor, ele é chamado de R.T. France. Ele é um escritor do Novo Testamento. E um dos comentários que ele faz sobre o Evangelho de Marcos é que nessa passagem da tempestade, Marcos parece sugerir que havia uma dimensão espiritual nessa tempestade que veio sobre o barco. Como se Jesus soubesse, como se o poder das trevas soubesse, que Jesus estava indo buscar aquele homem, salvar aquele homem. Glória a Deus, eu creio em almas. E o demônio tentou impedir essa travessia através da tempestade. Irmãos, eu creio em nome de Jesus que isso também aconteceu na minha vida e na sua. Bendito Deus. Sabe por quê, irmãos? Quantas tempestades nós passamos na nossa vida para que Jesus não chegasse perto da gente? Para pensar um pouco, irmãos, na vida que a gente vivia. Quantas tempestades nós já passamos? É verdade. E diante dessas tempestades, irmãos, o que Jesus já não fez por nós? Pense, irmãos, pense nos momentos de dificuldade e Jesus demonstrando seu amor por nós. Glória a Deus, aleluia. E ele demonstrava assim o seu amor através dessas tempestades, porque as tempestades elas serviam para que a gente saísse do túmulo. Porque ele sabe, irmãos, das guerras que nós vivemos. E essas guerras que nós vivemos, elas são guerras espirituais. Por isso que Marcos, irmãos, antes dele falar sobre o gadareno, Marcos ele quer nos mostrar uma coisa através dessa tempestade que antecedeu a chegada de Jesus até aquele homem. Irmãos, quando Jesus decide buscar alguém, nada no céu, nada na terra, nada no mar pode impedir a chegada de Cristo até nós. Irmãos, eu quero declarar sobre a vida dos irmãos aqui que têm vivido tempestades. Eu quero declarar em nome de Jesus, meus irmãos, que Jesus ele está no barco. Jesus ele está indo na sua direção. Jesus ele está repreendendo os poderes malignos que têm tentado, que têm se levantado contra a sua vida, tentando te parar, meus irmãos. Santo Deus eterno. Ele dá glória. Eterno Deus poderoso. E talvez você está aqui essa noite e você pode até estar pensando: oh, meu Pai, eu quero tanto Jesus, eu quero voltar para Ele, eu tento, mas eu não consigo, porque são as tempestades que nos impedem. Mas eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que tem alguém que repreende a tempestade, e Ele está aqui. Ele está aqui pronto para transformar a sua vida, pronto para transformar a sua história. Porque Jesus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será para todos sempre.
Mas tem outro detalhe aqui no texto. A região dos Gadarenos, ela era um território gentil. E Jesus não podia chegar lá nesse território, porque Jesus era judeu. Que para os irmãos que não sabem, era até uma questão religiosa. Existia os judeus e os gentios. O que eram os gentios? Era o povo que não era o povo judeu. Eram os gregos, eram os romanos, era o povo que não era o povo judeu. E existia uma guerra violenta, eles se odiavam. Então não existia essa de um estar no território do outro. Santo Deus eterno. Ô Tiago, mas como você sabe que esse território era um território gentil? Porque tinha porco. Tem um momento da passagem que vai falar que os demônios saíram e foram para os porcos e morreram. Nós vamos chegar lá. É verdade, Senhor. Ou seja, tinha porco. O porco era impuro. Era um território gentil. O povo judeu não comia porco porque considerava um animal impuro, segundo lá atrás a lei de Moisés. Mas o que Jesus fez? Jesus cruzou um território gentil. Glória a Deus. Jesus ele causou uma ruptura religiosa. Jesus quebrou uma tradição da época para se encontrar com uma pessoa. E Jesus ele não esperou que aquele gadareno fosse até ele. Jesus foi até o gadareno. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? É a graça. Santo É a graça soberana de Jesus em ação. E às vezes você pode até pensar, irmãos, Jesus nunca vai vir até mim, porque você não sabe o que eu já vivi na minha vida. É impossível Deus me amar tanto dessa forma. Irmãos, esse é o nosso Deus, irmãos. E hoje eu quero que você saiba que Ele não vai esperar você. Ele vai até você para encontrar você exatamente do jeito que você está. Bendito é o teu nome. Irmãos, qual era o diagnóstico desse gadareno? Esse gadareno ele vivia uma guerra interna. E talvez seja isso que você possa estar vivendo hoje na sua vida. Talvez você possa até não estar transparecendo isso, mas dentro do seu coração há uma guerra interna. E esse homem, irmãos, ele passava por uma guerra em três dimensões: a espiritual, a social e a psicológica. Na guerra espiritual, o texto vai falar, irmãos, que quando Jesus saiu do barco, um homem com espírito imundo veio ao seu encontro, saindo do meio dos túmulos. A Bíblia diz que ele tinha um espírito imundo. No hebraico, o significado correspondente seria um espírito de impureza, que é algo totalmente contrário ao Espírito Santo. É como se esse homem, irmãos, simplesmente não quisesse estar na presença de Deus. E tem outra coisa mais agravante ainda. A Bíblia diz que não era um espírito, eram legiões. Irmãos, quando a Bíblia fala em legiões de demônios, nós estamos falando entre 5 a 6 mil demônios. Imagina a guerra que esse homem estava vivendo, Éder. Imagina a batalha que esse homem vivia na sua vida. Esse homem, o diabo, ele tinha armado uma ocupação de uma forma integral na vida daquele homem. Esse homem estava possesso em todas as esferas, em todas as condições possíveis.
Mas irmãos, entenda uma coisa: o diabo ele não é onisciente, ele não é, mas ele sabe de uma coisa: ele sabe que o futuro que Deus tem para mim e para você é muito grande. Você acha que foi por acaso que uma legião ocupou a vida desse homem? E a gente lendo a passagem, a gente vai ver isso, a gente sabe que o final dessa história vai haver transformação. Glória a Deus. Eu creio. E a gente também vai chegar lá. Não posso. Mas o diabo não quer que haja transformação na nossa vida. É verdade. O diabo não quer que Deus faça em nossa vida somente aquilo que Deus pode fazer. Por isso que todos os dias ele se levanta contra nós, com fúria. Exatamente como ele fez na vida desse homem. Tem gente aqui essa noite que pode estar pensando assim: Tiago, eu ouço vozes. Tiago, eu vejo as coisas se movimentando. Tiago, eu sinto uma carga, eu sinto um peso nos ombros, no corpo. Livra-nos, Senhor. Ajuda-nos. Irmãos, são legiões. Mas isso vai acabar, sabe por quê? Porque tem alguém no barquinho. Eita, Jesus. Tem alguém no barquinho que está atravessando para o outro lado para repreender essa legião, para mudar essa história, para mostrar que Ele te ama. Glória a Deus. Mas eu falei da guerra espiritual, mas havia também a guerra na dimensão social. Irmãos, a comunidade da época, que era o local onde esse homem vivia, ela tinha achado um problema para resolver a questão social desse homem, que foi o quê? Correntes, cadeias, vigilância, isolamento. Esse homem vivia afastado. Tem um escritor que chama Warren W. Wisby. Ele é um pastor, teólogo e escritor. Olha só o que ele escreveu no comentário desse livro de Marcos. Isso é tudo que a civilização humana consegue fazer diante do problema do pecado e do poder das trevas: isolar, conter e gerenciar. A sociedade ela não tem poder para libertar, apenas para encarcerar. Estava fora da cidade. Por que ele estava num túmulo? Por que esse homem estava num cemitério? Porque a população, porque aquela comunidade determinou que ali era o lugar dele. Mas havia também outra guerra na vida desse homem. A guerra na dimensão psicológica, irmãos. Psicológica. O texto do Marcos 5,5, irmãos, diz que noite e dia ele ficava gritando pelos túmulos e pelos montes e ferindo-se com pedras. Irmãos, psicologicamente falando, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Irmãos, ele estava se automutilando. Irmãos, qualquer psicólogo sabe que a automutilação, ela é um sentimento, irmãos, ela é uma expressão de sofrimento interior extremo. Porque ela não consegue expressar, ela não consegue processar essa dor emocional que ela está sentindo de outra forma. É como se a pessoa estivesse trazendo para si um julgamento. Eu não tenho mais jeito, eu vou acabar com a minha vida, eu vou me condenar. Irmãos, a guerra interior que nós vivemos, ela esgota o nosso corpo.
Irmão, o salmista Davi, ele vai descrever no Salmo 32:3 assim, ó: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Aqui a gente encontra nessa passagem um homem que estava destruído de dentro para fora. E eu sei que tem gente aqui que está sorrindo por fora, mas está acabado por dentro. Meu Jesus, é misericórdia. Irmãos, entendam, irmãos, essa é a sua guerra. É misericórdia por nós. Eu sei que tem gente aqui que pode estar se perguntando: Ajuda nós. o que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui na Peniel? Meu Jesus. Por que eu estou ouvindo essa mensagem? Bendito Deus, eterno. Irmão, você está aqui porque Deus te ama, irmãos. Meu Jesus. Eu creio. Você não está aqui ouvindo as minhas palavras, você não está aqui ouvindo a minha voz, você não está aqui ouvindo o meu coração, irmãos. É Ele, é Deus, é Jesus. E o Espírito Santo de Deus manda te dizer: tem jeito para você. Eu creio. Eu creio. Toma posse, em nome de Jesus. Irmãos, esse gadareno, ele passava por guerras e é como se ele dissesse: eu nunca mais vou viver o que Deus tem para a minha vida. Até, meus irmãos, que tem um momento que vem um encontro. Irmãos, você pensa que foi você que decidiu se encontrar com Ele? Não foi, irmãos. Você pensa que foi você que foi ao encontro dele? Não foi, irmãos. É Ele. É Ele que veio ao seu encontro, que está de braços abertos e está dizendo: filho, vem cá, eu te amo. Filho, vem cá, eu estou aqui. E a passagem vai continuar, e por isso que Marcos 5, aí o 6 ao 8, ele diz assim, ó: quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Irmãos, o texto diz assim, ó: quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Esse homem tinha uma legião dentro dele. Éder, os demônios estavam fazendo a festa na vida desse homem. É verdade. Os demônios davam força para ele, porque a Bíblia diz que ele arrebentava correntes e cadeias. Irmãos, nada segurava esse homem. E ainda assim, quando esse homem viu Jesus, ele correu na direção de Cristo. Não há nada e não há ninguém que te impeça de ir até Jesus. Nada. E quando ele vai ao teu encontro, tudo muda. A corrida deste homem endemoniado vai nos revelar que mesmo na condição mais devastada que um homem pode alcançar, a imagem de Deus nunca é apagada da nossa mente. A gente vai encontrar aqui um homem que reconhece Cristo e vai em sua direção, mesmo os demônios falando em nome desse homem. Irmãos, mas como que esse homem conseguiu correr até Jesus e se prostrar, irmãos? Como? Lembram da passagem da tempestade que eu falei para os irmãos no capítulo anterior? Em Marcos 4,
Jesus já tinha repreendido antes. Jesus já tinha repreendido a tempestade antes. E entenda, irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer, Ele já fez sem você saber. Ele já repreendeu, irmãos. Ele já colocou um fim nessa história. Glória a Deus. Ele já falou para os demônios: vocês vão ter que sair, porque essa vida é minha, ela não é sua. Maravilhoso. Irmãos, ele já fez, ele já tinha repreendido no mar. Por isso que não importa qual que é a sua situação atual. Irmãos, não importa quão distante você está agora de Cristo, não importa quais são as correntes que repousam sobre os seus braços, irmãos. Só corre para Cristo, irmãos. Corre para Cristo, porque a graça do Senhor, ela vai te alcançar. Sabe, talvez você tenha ouvido ou você ouça todos os dias as mentiras do diabo, que não tem mais jeito para você, que chegou o seu fim, que não tem mais volta. Tem jeito sim, irmãos, tem jeito para a sua vida sim, porque Deus te ama e a sua vida, ela é dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e olha só como a Bíblia ela é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus o verbo usado aqui nessa passagem para prostrar significa adorar. É o mesmo significado de adoração genuína a Deus. Ou seja, esse homem, ele adorou a Cristo antes dele ser liberto. O fato de você estar aqui essa noite é o seu prostrar diante de Deus. O fato de você estar aqui essa noite é você dizer: eu quero Deus. Glória a Deus. Esse homem ele não esperou estar limpo, esse homem ele não esperou os demônios saírem, ele simplesmente correu. Mesmo os demônios falando, ele correu, ele tomou uma decisão. Sabe, irmãos, porque muitas vezes, diante das coisas que nós vivemos, às vezes a gente pode pensar assim, sabe? Ainda não estou pronto para me aproximar de Deus. Eu ainda preciso resolver umas coisas antes de orar, antes de me aproximar, porque eu não sou digno de adorar. E às vezes as pessoas até acham que isso é um sinônimo de humildade, mas irmãos, não é. Se alguém pensa assim, está errado, porque isso é o diabo mentindo para você. Isso é o diabo colocando dentro do seu coração uma autocondenação para impedi-lo de você acessar a Cristo. Porque Romanos 8:1 é muito claro: agora, pois, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se você decidir correr para Jesus, não há mais condenação sobre a sua vida. E o interessante é que nessa passagem nós vamos encontrar uma negociação. Quando os demônios, Éder, por incrível que pareça, muitas vezes parece que eles têm mais fé do que muita gente. Mas como isso, Tiago? Olha só, Marcos 5, 7, 8. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso ao homem porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Irmãos, olha aqui. Como é que os demônios chamam Jesus?
aqui na passagem? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Irmão, sabe o que isso significa? El Elohim, Deus Altíssimo. Um dos nomes mais antigos de Deus no Antigo Testamento. Esse nome foi usado por Melquisedeque lá em Gênesis 14, 18 e 20. Olha só. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. Esse nome também, irmãos, é reconhecido por nações pagãs, como a Babilônia, por exemplo. Olha Daniel 4:2. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quem disse isso foi Nabucodonosor. Ou seja, os próprios demônios, aqui nessa passagem, eles vão confessar a identidade de Jesus com uma teologia impecável. Por isso que Tiago 2,19 diz assim, ó, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Agora entenda uma coisa. Os demônios, ele até tem conhecimento teológico, mas eles não têm salvação. Porque conhecimento não transforma ninguém. E o que isso tem a ver com a história? Que a diferença entre a fé que salva e o conhecimento que condena não está na quantidade de informação teológica que nós temos, mas na rendição em servir e fazer a vontade de Deus. Os demônios, eles conheciam e eles até impressionavam, mas eles não se dobravam. Hoje, irmãos, tem muita gente que tem profundidade bíblica. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda. Conhecimento bíblico, ele é necessário. Não tem nada de errado. Mas hoje, entenda. É possível você conhecer muito sobre Deus, mas você não ter se rendido a Ele. Quer um exemplo? Os judeus ortodoxos. Alguém aqui tem mais conhecimento da Torá do que os judeus ortodoxos? Só que eles não acreditam em Jesus. Tem muita gente que vai na igreja, tem muita gente que frequenta a igreja, mas não se dobra, não se rende. Irmãos, quando o conhecimento bíblico vira uma identidade em vez de um instrumento, aí começa a funcionar exatamente como funcionava nos demônios. Reconhece a verdade, mas não se submete a ela. Irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela não é uma grade curricular. O Evangelho, a palavra de Deus, é um encontro que exige da gente uma resposta. O Evangelho não é Cristo convidando a gente para fazer um curso. O Evangelho é convidando a gente para a cruz. E quando a gente vai para a cruz, irmãos, a gente tem que morrer. E junto vai morrer planos,
vai morrer sonhos, vai morrer anseios, vai morrer desejos que são nossos. Porque a fé que salva não é a fé que sabe demais. A fé que salva é a fé que se dobra. Por isso que esses demônios tentaram negociar com Jesus o que deveria ser feito. Mas entendam, irmãos, assim como na passagem, Deus nunca vai abrir mão da sua vida. Ah, mas meu pai abriu mão, minha mãe abriu mão, fulano abriu mão, ciclano abriu mão. Qualquer pessoa pode abrir mão da sua vida, mas Ele não. Ele continua com você, Ele continua te pegando no colo e dizendo: é meu filho e eu não abro mão. Aí vem o que? Aí vem a restauração, que é o que Jesus faz com aquilo que o mundo descarta. A Bíblia vai dizer assim em Marcos 5, 15 e 17. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe os que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Tem algumas características, irmãos, que marcam a transformação desse homem. Primeiro, a Bíblia diz que ele estava assentado. E o que isso significa? Significa paz, mostra estabilidade e mostra presença plena. Um homem que vivia nos túmulos, que vivia no cemitério, agora ele está o quê? Assentado. A Bíblia fala também, irmãos, que aquele homem que estava nu parecendo um animal, agora está vestido. Irmãos, o Evangelho de Lucas, quando o Evangelho de Lucas ele fala de roupa, ele coloca a roupa como um símbolo teológico de restauração. Ou seja, ele fala que a roupa é o símbolo da dignidade restaurada. Quer um exemplo? Vocês lembram do filho pródigo? Quando o filho pródigo retornou para a casa dele, ele chegou o quê? Todo fedorento, todo maltrapilho, horrível. E o que o pai fez? O pai disse assim, ó: bota uma túnica nova nele, bota uma sandália, eu quero dar dignidade a ele. É a identidade recuperada. E a Bíblia também diz que esse homem estava aos pés de Jesus. Irmão, sabe o que é estar aos pés de Jesus? É posição de discípulo. É posição de alguém que está aprendendo, de alguém que encontrou a quem pertencer. Mas a Bíblia também diz que o povo pediu que Jesus fosse embora. E sabe por que aquela comunidade pediu que Jesus fosse embora? Porque ela já tinha cravado nela, ela já sabia lidar com o problema, ela já tinha a forma deles lidarem com o problema. Para aquela comunidade tudo já estava resolvido, porque aquele homem ele estava fora da cidade, em cadeias, em correntes, em túmulo. Parece com o filho pródigo, voltando na história. O que acontece com o irmão do filho pródigo quando ele volta? Quando o irmão do filho pródigo vê o irmão dele transformado, ao invés dele ficar feliz, o que ele faz? Uau!
Eu nunca ganhei uma festa. Ao invés de ele ficar feliz de ver a transformação na vida do irmão, o que ele faz? Uau, pai, o Senhor nunca me deu um banquete, o Senhor nunca me deu roupa. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a transformação desse homem, ela perturbou o equilíbrio daquele povo. Irmãos, hoje tem acontecido mudanças verdadeiras e radicais. Tem havido transformação na vida de muitas pessoas, em todos os sentidos. Essa casa é um exemplo. Pessoas daqui que saem transformadas. Mas o que o mundo lá fora tem dito a respeito da transformação dessas pessoas? O mundo não aceita. Porque o mundo lá fora não entende que Cristo transforma, que Cristo liberta. O mundo não entende isso. Por quê? Porque a pessoa que ela é transformada, a pessoa que ela é liberta, ela traz uma instabilidade. O mundo não aceita isso. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora só acredita nas suas verdades. Olha só o texto. Por que trouxe instabilidade para esse povo? Os porcos morreram. O que isso trouxe a esse povo? Um custo econômico. Eles ficaram estáveis por isso. Aí o texto fala que esse homem estava o quê? Diferente. Ou seja, existia também um custo relacional. Por quê? Ninguém convivia com ele. Mas agora eles teriam que conviver. Porque aquele homem, ele estava transformado. Ou seja, o que essa passagem nos mostra? Que esse povo aqui, essa comunidade, eles prefeririam o sistema antigo à novidade de Deus. Irmãos, acreditem se quiser, isso é fato e é uma verdade. É possível que uma comunidade prefira seus demônios do que aceitar a transformação que Jesus traz. E a gente precisa entender que Jesus Cristo, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. O que eu quero dizer, irmãos? Se Ele transformou lá atrás, Ele vai transformar agora e Ele vai continuar transformando qualquer um que entrar na rota dele. Aí vem a parte que eu mais amo, porque a transformação, a restauração desse homem traz uma missão para a vida dele. A missão de isolado a missionário de Deus. E aqui, essa parte da passagem eu quero declarar sobre a vida de vocês. Quando vocês saírem daqui da Peniel, curados e transformados, vocês sairão daqui como missionários de Deus. Irmãos, e se a gente observar, Éder, Jesus nunca tinha enviado ninguém antes. Porque essa passagem, ela antecede quando Jesus enviou os 12. E essa passagem, ela antecede quando Jesus Cristo teve um encontro com a mulher samaritana, e ela também foi um missionário de Cristo em Samaria.
Ou seja, Jesus Cristo pegou um ex-endemoniado, gadareno, gentil, que não tinha nada de teologia na cabeça, ou seja, não sabia nada, e Jesus fala assim, ó, você vai ser a primeira pessoa que eu vou enviar, porque eu vou te enviar só para uma coisa, eu vou te enviar com um testemunho. O texto de Marcos 5, 18, 20, concluindo, fala assim, ó, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi. Começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Aí você pode pensar assim, ó, eu não estou pronto para pregar não. Eu não sei nada da Bíblia, eu não sei muito da Bíblia. Irmãos, sabe o que Jesus falou para esse homem? Vai e fala o que eu fiz por você. Irmãos, o que Jesus fez na sua vida? E daquilo que Jesus fez e está fazendo na sua vida, com quem que você precisa compartilhar isso, irmãos? Irmãos, olha só, em nenhum momento Jesus falou para aquele homem, agora você vai estudar a Torá, você vai estudar as Escrituras, você vai estudar o hebraico. Irmãos, Jesus só disse assim, ó, vai e fala o que eu fiz. E você sabe por que muita gente lá fora não é alcançada? Por culpa nossa. É culpa nossa. Irmãos, olha só. Eu amo ler a Bíblia. Eu amo orar. Eu amo buscar a presença de Deus. Mas o que eu mais amo é não perder a oportunidade de falar para as pessoas aquilo que Jesus fez na minha vida. Glória a Deus. O que eu mais amo, irmãos, é falar para as pessoas que Jesus transforma, que Jesus salva. Santo Deus. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. A gente não pode perder a oportunidade de falar dele. A gente não pode ficar parado, sentado. A gente não pode ficar parado vendo as pessoas morrerem e não ser salvos. E a gente tem que fazer como Jesus. A gente tem que entrar todos no mesmo barco. E nós vamos entrar no barco e a gente vai ter que se preparar. Sabe por quê, irmãos? Porque vai vir tempestade. Vai ter tempestade. Mas o mesmo poder que esteve sobre Jesus está sobre nós, porque Ele declarou isso. Irmãos, a gente pode repreender esse vento. A gente pode olhar para essa pessoa e dizer assim, ó, espírito imundo, saia dessa vida em nome de Jesus. Irmãos, a gente pode proclamar restauração, a gente pode proclamar libertação para a vida das pessoas. E a gente pode mostrar para as pessoas que aquilo que Jesus fez na nossa vida, Ele vai fazer na vida delas e na vida de qualquer um. Irmão, Jesus está nos chamando. E a mensagem dessa noite é para mostrar que um dia, irmãos, a gente saiu do túmulo. Irmãos, esse homem nunca mais voltou para o túmulo. Glória a Deus. Olha só o que esse homem fez, irmãos. Primeiro, esse homem foi para casa. Ele foi para casa. Olha o que o Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, falou.
Observe que Cristo não disse ao homem curado para ir ao templo. Essa é uma outra passagem. Ou para ir ao sinédrio, ou para fazer alguma demonstração pública da sua cura. Aqui fala do homem que tinha sido curado de uma cegueira. Ele o enviou ao lar, porque o lar é o campo e muitas vezes o mais difícil. Os que nos conhecem melhor são os que mais precisam ver que Cristo realmente mudou algo em nós. Irmãos, comece em casa. Quando vocês saírem daqui, comece em casa. Fala o que Jesus fez na sua vida. Mostra a transformação, seja um testemunho de Cristo onde Deus colocar vocês. Irmãos, esse homem ele não ficou parado não. Porque depois que ele foi para casa, a Bíblia falou que ele foi para Decápolis. Os irmãos sabem o que significa Decápolis? Decápolis significa 10 cidades. Ou seja, haviam 10 cidades. Ou seja, depois que esse homem alcançou sua casa e mostrou o que Deus fez na vida dele, esse homem foi para uma cidade, e depois ele foi para outra cidade, e ele foi para outra cidade, para outra. Ô Tiago, qual que era o nome desse homem aí? Não sei, irmãos. Eu não sei porque não é sobre nome, não é sobre a gente, mas é sobre o que Cristo fez em nós e através de nós. Talvez você tenha um testemunho aí guardado dentro do seu coração, irmãos. E esse testemunho ele precisa se tornar público. Glória a Deus. Então começa na sua casa. Começa aqui na Peniel, quando chegar um irmão que está precisando. Tem um mundão aí fora, irmãos, precisando conhecer esse Deus que nos ama tanto. Esse Deus, irmãos, que Ele é apaixonado por mim, por você. Como diz o louvor, irmãos, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama e Deus te ama. Irmãos, recebam essa palavra no coração de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado com cada um de vocês, que vocês possam refletir, buscar a presença, se prostrar, se render e adorar aquele que foi na cruz por nós. Eu não sei se tem algum irmão aqui que ainda não tem aceitado Jesus como o único suficiente Salvador. Eu não sei se tem algum irmão aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Mas se tiver, depois dessa mensagem, vem até aqui à frente, eu vou orar pelo irmão. Mas se não tiver, eu creio que Deus falou o coração. E a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana próspera. Que as mãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um. Os irmãos fiquem de pé, nós vamos dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador, o Cristo, e a doce e sublime comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, meus amados irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos que vão pegar a ceia, vocês pegam aqui comigo, tá? Amém. Irmãos, vamos tirar uma foto aí. A gente sempre esquece de tirar foto. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Vou pegar aqui. Ele parou, cara, esse tempo, nossa.
Tem pizza, ó, bem.